Muito bem, estou feliz de estar aqui novamente com os irmãos. Vocês sabem que eu fiquei um tempo afastado, né? Estive internado por uns dias, tratando algumas questões de saúde, uma sobrecarga aí de preocupações, ansiedade, acabou me levando a um quadro foi necessário uma internação. Estou me recuperando, graças a Deus, estou melhor. Então peço que os irmãos continuem orando por mim, porque preciso muito das orações de todos. E sei que muitos de vocês oraram por mim, agradeço. Então peço que continuem orando. Hoje eu estou iniciando aqui com vocês uma série de sermões sobre os profetas menores. Aqueles livros que são os mais desconhecidos de toda a Bíblia, que pouco se prega sobre eles. E eu não sei por que a gente fala tão pouco sobre eles. Esses livros têm mensagens poderosíssimas. Então eu estou começando hoje com vocês. O título da série é Assim diz o Senhor, Grandes Lições dos Profetas Menores. Então, normalmente, quando eu pregar aqui aos sábados, eu vou trazer sermões dessa série, ok? Antes de eu entrar no sermão de hoje, que é o sermão de Oséias, eu preciso fazer uma introdução aos profetas menores. Esses aqui são os 12 profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles são chamados de menores, não porque eles têm mensagens menos importantes ou porque eles são menos importantes do que os outros, mas simplesmente por causa do seu tamanho. Os livros são pequenos. Por exemplo, o maior livro desses aqui é o livro de Oséias, que tem 14 capítulos, e o menor deles é o livro de Obadias, que tem apenas um capítulo, bem curtinho. Então, por isso que eles são chamados de menores, porque eles deixaram pouco material escrito. E eles estão nessa ordem pela questão cronológica. Oséias e Joel foram os mais antigos, que viveram lá por volta de 800 anos antes do nascimento de Jesus. E os últimos ali, Ageu, Zacarias e Malaquias, viveram cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus. 400, 500 anos, na verdade. Na verdade, Malaquias ele não foi o último. Ele só foi colocado por último no Antigo Testamento porque ele é o que faz melhor conexão com o livro de Mateus. Malaquias fala sobre o mensageiro que viria preparar o caminho do Senhor. Malaquias fala sobre isso, e Mateus começa falando de João Batista, que era o mensageiro que veio preparar o caminho do Senhor. Então Malaquias tem uma conexão muito direta com o livro de Mateus, por isso que ele foi colocado como o último livro do Antigo Testamento, ok? Então aqui uma introdução geral aos profetas menores. Aqui é importante a gente entender a questão geográfica, histórica, isso é muito importante, eu peço que prestem bastante atenção, porque é fundamental a gente entender isso para compreender todos os profetas menores, tá bom? Aqui está o mapa do período do Antigo Testamento, tá? Aqui é a terra de Israel, nesse corredorzinho aqui. Essa aqui é a terra prometida a Abraão, né? E aqui que o povo de Abraão, o povo de Israel, herdou aqui a terra. Aqui embaixo é o Egito. E lá em cima é a região da Mesopotâmia. Os principais povos da antiguidade nasceram aqui nessa região, né? A Assíria, Babilônia, Medo-Persa. Então, tudo aqui em cima. E vocês podem notar que a terra de Israel era, tipo assim, um corredor entre as duas maiores potências da antiguidade, que era o Egito e os países aqui da Mesopotâmia. Então Israel é como se fosse a Avenida Brasil, a avenida principal, era o corredor que ligava essas duas partes. Não tinha nenhuma parte do mundo que se conectava entre o norte e o sul, senão por aqui. Ou seja, se você quisesse ir a pé do Egito para a Mesopotâmia, que eram os maiores países, o comércio e tal, né, do norte para o sul, tinha que passar por Israel. Então, essa região de Israel era muito disputada, tanto pelo Egito quanto pela Mesopotâmia, pela Síria, pela Babilônia. Era uma região muito disputada. Mas, pastor? Sim, pois não. A Síria e a Babilônia ficaram dentro da Mesopotâmia. Dentro da Mesopotâmia. São povos que nasceram lá.
A Assíria veio primeiro, depois o Império Assírio começou a cair, e aí veio a Babilônia, que era uma das cidades, digamos, da Síria. Aí os babilônios, eles tomaram o poder na região da Mesopotâmia. Depois caiu a Babilônia, veio a Medo-Pérsia. Depois caiu a Medo-Pérsia, veio os gregos. Tudo nessa região lá. Então, a estátua de Daniel, cronologicamente, que está dentro da Mesopotâmia. No período... isso. A Babilônia, né, que era a cabeça lá da imagem, era na Mesopotâmia. Tudo que Daniel fala são povos que herdaram aqui em cima. Em nenhum momento fala aqui do Egito. Essa era a minha dúvida. Então, tudo lá dentro. Isso, tudo lá em cima. Era onde nasceram os povos mais poderosos do Antigo Testamento, da Antiguidade. Certo? Então Israel, antigamente, era uma só nação. Só que teve um momento que teve uma divisão. Digamos assim, o Rio Grande do Sul brigou com todo o resto do Brasil e se separou do Brasil. Tá? Então, foi assim que aconteceu. A região sul brigou com o resto do norte, o resto do povo, e se dividiu. A parte sul passou a ser chamada de Judá, e a parte de cima continuou se chamando Israel. Ok? Só que o reino de Israel teve 19 reis. Desde Salomão, o reino de Israel teve 19 reis, e todos os reis foram perversos diante de Deus, todos. E eles ficavam fazendo alianças com o Egito e de vez em quando com a Assíria. Em vez de eles confiarem em Deus, Deus disse assim, vocês estão no centro do mundo, mas eu vou proteger vocês, fiquem tranquilos. Eu não vou permitir que o Egito destrua vocês, eu não vou permitir que a Assíria destrua vocês, eu vou proteger vocês. Mas Israel não confiava em Deus. Quando a Assíria queria atacar, eles faziam aliança com o Egito. Falavam, por favor, venha nos ajudar. Mas quando o Egito queria tomar a posse dessa terra, eles faziam aliança com a Assíria. Por favor, venha nos socorrer. Eles não confiavam em Deus. Então, por isso que no livro de Oséias, que eu recomendo que vocês leiam depois na casa de vocês, fala assim, Israel é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. E também diz, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. Então fica fazendo aliança com um e com o outro, em vez de confiar em Deus, ficava pedindo ajuda para os outros povos. E pedir ajuda significava adorar os deuses daquele povo. Se eles pediam ajuda para a Síria, eles tinham que adorar os deuses da Síria. Quando eles pediam ajuda para o Egito, tinham que adorar os deuses do Egito. Confiavam nos deuses das nações, em vez de confiar no Deus deles, no Deus de Israel. E essa data aqui, que eu vou mostrar para vocês, é uma data muito importante. Não é a data ainda do livro, tá? Que está aí no seu esboço. Eu já vou falar o que significa. Essa data aqui é muito importante. O ano 722 antes do nascimento de Cristo foi a data em que o reino de Israel foi destruído totalmente. Ele deixou de existir. A Assíria, que eram os amiguinhos deles, vieram e destruíram eles. O ano 722 a.C. Então ali, Israel simplesmente deixou de existir e só ficou Judá. Ok? Então aqui foi só uma introdução breve aos profetas menores como um todo. Em cada sermão, volta e meia eu vou retomar isso aqui. Então, o sermão de hoje é sobre o livro de Oséias, e o título que eu dei, A Angústia do Amor Inabalável. Eu acredito que não teria título melhor do que esse, que representa muito bem o livro. Parece até uma contradição, né? Um amor que é inabalável, mas está angustiado. Ué, é inabalável, mas está angustiado. Vocês vão ver que faz jus ao livro. O livro de Oséias é considerado por alguns teólogos como um dos mais difíceis de serem interpretados de toda a Bíblia. E vocês vão ver o porquê. Historiador Eusébio Sofrônio Jerônimo diz assim: se na interpretação de todos os profetas nós dependemos da intervenção do Espírito Santo, quanto mais deveria o Senhor ser invocado ao se interpretar Oséias? Porque é um livro difícil de entender. Se você ler na sua casa, depois você vai ver.
O próprio profeta Oséias, ele termina o seu livro dizendo que não era um livro fácil. Ele diz assim, ó, quem é sábio, que entenda essas coisas. Uma fórmula usada em enigmas, muitas vezes. E aí está o esboço, esse esboço você tem aí também no seu papel. Né? Na primeira parte da introdução, eu vou mencionar sobre o autor, data, contexto histórico, faço um resumo do livro e a mensagem central. Na segunda parte, então, eu falo um pouquinho sobre a história de Oséias e Gomer. Na terceira parte, a história de Deus e seu povo. E, por fim, a conclusão. Então, na parte da introdução, sobre o autor. Quem é o autor? Nós acreditamos que quem escreveu Oséias foi o próprio Oséias. O nome Oséias vem do hebraico Rocheia, e o nome Rocheia foi traduzido para o grego como Jesus. Soa similar a algum nome? A Jesus. Né? Ou seja, o nome Oséias, Jesus e Josué é o mesmo nome. E Josué. É o mesmo nome. Todos eles significam salvação ou Deus salva. Com relação à data do livro, como que nós conseguimos saber a data de um livro? Lendo o livro. Né? Olha lá o que diz no começo de Oséias. Você pode, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar aqui na tela, porque eu trouxe todos os versos aqui, tá bom? O livro de Oséias começa dizendo assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, daí diz, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, foram reis de Judá, lá na parte sul, e nos dias de Jeroboão, e ele era o rei do norte, tá? Então, através dessa informação, nós sabemos quando foi a data aproximada que Oséias viveu e ele escreveu o seu livro. E nós sabemos, né, a maioria dos teólogos entendem, que ele escreveu por volta do ano 725 a.C. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo, essa data que o livro foi escrito. Vocês lembram qual foi o ano que Israel foi destruído? 722, ou seja, exatamente, Oséias, ele pregou 3 anos antes do povo ser destruído. Isso já nos faz entender que o livro de Oséias era um desespero do profeta, um desespero de Deus, para salvar o seu povo antes da destruição. Então, sabendo a data, a gente sabe um pouquinho mais do contexto histórico. O que a gente sabe? Nós sabemos que nessa época, eles estavam sendo dominados pelo Império da Assíria, era o povo mais poderoso da época. Nesse tempo, Israel estava vivendo no auge da sua prosperidade econômica. No tempo de Jeroboão II, foi o auge da prosperidade econômica de Israel. E muitos livros da Bíblia falam dessa época. O PIB estava lá em cima, né? O dólar estava lá embaixo, a economia estava de vento em popa. O povo estava no auge da sua prosperidade econômica. Só que, ao mesmo tempo, eles estavam em plena decadência espiritual. Estavam ricos e abastados, mas estavam cada vez mais longe de Deus. E faziam alianças com diversos povos, serviam a vários deuses, estavam em plena decadência espiritual. E então, como eu mencionei, Oséias escreve próximo ao ano 722, que seria o ano da destruição. Então agora eu faço um resumo do livro, tá? Se você nunca leu o livro de Oséias, eu faço um resuminho aqui bem pontual para vocês, ok? Deus falou assim, Oséias, vai e se casa com uma prostituta. Vai e se casa com uma mulher de prostituições. E não somente se casa com ela, tenha filhos com ela. E foi o que aconteceu. Oséias foi e se casou com uma mulher de prostituições. E teve 3 filhos com ela. Só que como se isso fosse pouco, se casar com uma prostituta, o nome da mulher dele, a prostituta, era Gomer. Como se fosse pouco se casar com uma prostituta, Deus ainda diz, ela vai te trair várias vezes. E Oséias tinha que casar com ela, ele seria traído, e ele deveria permanecer fiel ao casamento e ainda recebê-la de volta.
A história diz que Gomer, ela o traiu várias vezes, indo atrás dos seus amantes. Não foi atrás de um amante, ela foi atrás de vários amantes. E ela achava que eram os amantes que davam tudo que ela tinha. Só que chegou no momento que ela, assim como o filho pródigo, ela perdeu tudo que tinha. Toda a sua riqueza, todo o seu luxo, que ela dizia que eram os amantes que davam para ela, mas na verdade era seu esposo que dava. Ela perdeu todo o seu dinheiro, perdeu suas joias, perdeu seus bens, e ela acumulou dívidas financeiras, até que chegou o ponto que ela teve que se vender como escrava. Isso era uma prática comum na época do Antigo Testamento. A pessoa, ela acumulava tantas dívidas que não tinha como pagar, então chegava um ponto que a única solução era vender a si mesma como um escravo, um funcionário. Estou te devendo 100 mil, não tenho como pagar, então está aqui, agora eu vou trabalhar para você por tanto tempo até eu conseguir pagar os 100 mil reais. Às vezes vai ser a vida toda. Eu vou trabalhar só para você, só para pagar essa dívida. Esse detalhe aí, se eu não me engano, porque eu li, eu cheguei a dizer, mas ela fez isso porque ela ficou com vergonha, né? De pedir ajuda a Oséias, se não me engano, foi isso, né? Sim, ela foi embora, ela virou escrava e não pediu ajuda em nenhum momento. Ela ficou lá como escrava para pagar a dívida dela. Só que a história conta, que ela perdeu tudo que tinha, teve que se vender como escrava, e agora o Oséias, que era o marido que foi traído várias vezes, ele vai até lá onde ela tinha se vendido, por 100 mil reais, ele vai lá, pega o dinheiro, paga a dívida dela, traz ela para casa, e ainda lhe propõe uma segunda lua de mel. Esse é um resuminho de uma história dramática que está na Bíblia. Qual é a mensagem central do livro de Oséias? Primeiro, é importante a gente entender que Oséias e Gomer era uma representação de Deus e Israel. Ok? Oséias e Gomer era uma representação de Deus e Israel. Só que não se limita a Deus e o povo de Israel. No sentido mais amplo, no termo técnico usado, o sensus plenior do livro, Oséias e Gomer é uma representação de Deus e toda a humanidade. Não se limita ao povo de Israel, é uma representação de Deus e toda a humanidade. E a mensagem central do livro, se você esquecer de tudo que eu falar aqui hoje, a mensagem central do livro é: Deus não desiste do ser humano. Não desiste. E teria muitas razões para desistir. Uma pergunta, pastor. Pois não, irmão João? Eu já vi muitos sermões sobre isso. Essa de Oséias com a esposa, real ou foi uma analogia para representar o relacionamento de Deus com o povo? Ok, é um dos pontos que eu vou tratar aqui logo mais. Mas existem várias divergências, mas eu já vou falar o que eu acredito que é. É muito importante essa pergunta. Muito importante mesmo. Então esse aqui é o ponto central do livro. Deus não desiste do ser humano e ele faz todos os esforços para salvá-lo da escravidão do pecado. Todos os esforços. E não desiste. Então vamos aqui à segunda parte, que é a história de Oséias e Gomer. Nós sabemos o nome da esposa, Gomer. E aqui eu falo um pouquinho sobre essa pergunta ali do irmão João. A história é tão dramática que algumas pessoas perguntam, será que aconteceu de verdade? Será que Deus realmente mandou Oséias se casar com uma prostituta? Como que pode um Deus que é santo, puro, e mandar um homem, um profeta, se casar com uma prostituta? Será que é literal? Ou será que é apenas uma parábola? Assim como no Novo Testamento tem várias parábolas, o rico e Lázaro, etc. Será que de repente não era apenas uma parábola? E outra dúvida que algumas pessoas têm: será que Gomer era já uma prostituta quando Deus mandou Oséias se casar com ela? Ou era uma mulher normal e se tornou adúltera depois? Bom, se era literal ou parábola, veja, um dos princípios básicos da hermenêutica,
ou seja, um dos princípios básicos de interpretação da Bíblia é entender o texto no sentido mais natural possível, a menos que o próprio texto indique que ele tem um outro estilo literário. Tá? Por exemplo, quando lá Jesus está contando uma parábola, ou no livro do Apocalipse, a gente vê que aquilo é simbólico. Mas fora isso, se a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, a gente tem que entender da forma mais literal possível. Tá? Realmente, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Tá? Então, não há nenhum elemento no texto de Oséias indicando que aquilo não tenha acontecido de verdade, que era apenas uma parábola, que era apenas uma poesia. Não tem nenhum elemento. Pelo contrário, todos os elementos indicam que aconteceu de verdade. Por exemplo, citar o nome do pai da mulher, do pai de Gomer. Lá menciona, Gomer, filha de Diblaim. Ora, se era para ser uma parábola, por que contar o nome do pai que não tem nada que ver na história? Então está contando de uma mulher que existiu de verdade, que o nome do pai dela era Diblaim. Entende? Então, eu acredito que foi uma história literal, por mais chocante que seja, saber que Deus mandou ele se casar com uma mulher de prostituições, eu acredito que aconteceu de verdade. Ok? Agora, era uma prostituta ou uma mulher que se tornou depois adúltera? Bem, no sentido mais simples de ler o texto, Deus está dizendo, vai e se casa com uma mulher de prostituições. Não está dizendo que ela vai se tornar uma mulher de prostituições. Ou seja, era uma mulher já de prostituições. Uma mulher prostituta. Agora, amigos, pensem na reputação de Oséias. Um profeta de Deus que se casou com uma prostituta. Pense na reputação dele. Só para a gente entender a gravidade do negócio. Imagine que daqui a um tempo vem um pastor aqui, para ser pastor de vocês, ele é solteiro, e ele se casa com uma prostituta aqui de Bom Princípio. Alguma prostituta bem conhecida na cidade. Ele se casa com ela. Quantos de vocês iriam aceitá-lo como pastor dessa igreja? E pior, todo mundo sabe que ela vive traindo ele com várias pessoas. E ele continua com ela. Será que ele seria bem quisto como pastor? Será que a associação iria manter ele como pastor, tendo uma mulher desse jeito? Esse era Oséias. Um homem que tinha que pregar uma mensagem de Deus, mas a reputação era terrível, era horrível. Tipo, com certeza alguns pensaram, quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? Quem é você para me dizer o que é certo ou errado? Sabe? Em algumas ocasiões, Deus fez pedidos difíceis para alguns profetas. Por exemplo, Isaías teve que andar nu por 3 anos e meio, ou semi-nu. Ou seja, um homem, um pastor, que fica 3 anos e meio andando aqui na cidade de cueca, por exemplo. O cara só pode estar fora da casinha. Foi isso que Isaías fez, 3 anos e meio. Ao profeta Ezequiel, Deus disse assim, a tua esposa vai morrer hoje. E você não vai chorar. Você não vai lamentar. Você não vai ficar de luto. Você vai agir como se nada tivesse acontecido. Mas talvez ninguém sofreu tanto quanto Oséias. E a gente precisa entender que Deus, ele somente usa esse tipo de situação dramática quando ele quer gritar com o seu povo. Quem tem filho pequeno sabe que o ideal não é gritar, né? O ideal é sempre ensinar, instruir, né? Filho, quando você vai atravessar a rua, você tem que olhar para os 2 lados, olha bem, e depois você vai. Só que agora, se o pai vê, né, o pai ou a mãe vê o filho, tá indo no meio, tá correndo em direção à rua, na BR, tá vindo carro de tudo que é lado, qual que vai ser o tom? Vai falar, filho, lembra que eu te falei, filho. Claro que não. O pai vai gritar, vai pegar, se for preciso, vai dar um tapa para o filho cair no chão e não atravessar a rua. É um desespero para não morrer. Aqui nós vemos que Deus está gritando com o povo, que está vendo os caminhos que o seu povo está sendo conduzido, que aquele é um caminho de morte, eles vão ser destruídos, estão fazendo aliança com os assírios, mas os assírios vão destruir vocês. Então Deus agora grita
Por isso que ele usa situações dramáticas. É quase como se diz no ditado popular, Deus agora está colocando uma melancia na cabeça para chamar a atenção do seu povo. Daí ele levanta Isaías, Ezequiel, Oséias, de uma forma dramática, para chamar a atenção do seu povo. Oséias se casou com Gomer e teve 3 filhos, diz a Bíblia. Esses são os 3 filhos. Os nomes esquisitos. Jezreel, desfavorecida. Imagina só, o nome da filha, desfavorecida. E o filho mais novinho, o nome dele era Não Meu Povo. No hebraico, a palavra Jezreel, Israel, tem duplo sentido, espalhar e semear. Então, com esse nome, entenda o seguinte, quando Deus manda colocar um nome, é porque ele está querendo mandar uma mensagem para o povo, está dando um recado. Quando Deus manda Oséias colocar o nome do filho de Israel, ele está dando um duplo recado para o povo. Primeiro, que ele vai espalhar o povo, só que ao mesmo tempo que ele diz que ele vai dispersar o povo, que o povo vai deixar de existir, ele também com o mesmo nome, ele está dizendo, mas eu vou voltar a semear vocês. Mas mais importante do que o significado do nome Israel, é o nome da cidade de Jezreel. E aqui eu não vou entrar em detalhes por questão do tempo, mas eu convido vocês a pesquisarem sobre o que aconteceu na cidade de Jezreel alguns anos atrás, alguns anos antes de Oséias. Está lá, não vou me recordar, mas é em 1 Reis, talvez 17, alguma coisa assim. Aconteceu uma carnificina, uma destruição total, sangue, muito sangue derramado. E Deus falou assim, ó, se vocês não se converterem, eu vou fazer com vocês igual aconteceu em Jezreel. Toda vez que Oséias chamava o filho pelo nome Jezreel, é como se ele estivesse chamando de Hiroshima, Nagasaki, onde teve lá as bombas. Eu vou fazer com vocês a mesma coisa que aconteceu em Jezreel. Vai acontecer com vocês a mesma coisa. O nome desfavorecida, no hebraico ainda é mais triste. Lo Ruhamah, que significa literalmente sem misericórdia. Pode também ser chamada de sem amor ou até mal amada. Pense um pai colocar o nome da filha assim. Era o nome da menina, sem misericórdia. E o nome do terceiro menino, que alguns teólogos até entendem pelo texto, que na verdade não foi gerado por Oséias, foi gerado por um dos amantes de Gomer. Era Não Meu Povo, Lo-Ami. Significa isso mesmo. Não meu povo ou não és meu. Vamos agora a alguns textos. Vocês podem acompanhar aqui na tela, porque eu fiz a seleção de textos para ser mais ágil. Tá? Mas, repito, recomendo que vocês leiam o livro inteiro na casa de vocês. Aqui nesse ponto que eu vou ler, Oséias ele convida os seus filhos, os seus 3 filhos ali, possivelmente eles já estavam grandinhos, e faz um apelo para eles ajudarem a pedirem para a mãe largar essa vida de prostituição. Né? Agora, Oséias e os filhos se juntam para pedir para a mãe para largar, abandonar essa vida, que ela ia se perder. Né? Oséias diz assim, repreendei a vossa mãe, repreendei-a, para que ela afaste de si as suas prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que engravidou e gerou vocês tem agido indecentemente. E ela ainda diz, olha só o que ela dizia. Irei atrás dos meus amantes, porque são eles que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, meu óleo e as minhas bebidas. E Oséias disse para os filhos, ela irá atrás de seus amantes, mas vai chegar um momento que não vai mais alcançar eles. Buscará por eles, mas não encontrará. Então o que vai acontecer? Vai fazer igual o filho pródigo. Irei e retornarei para o meu primeiro marido, porque era melhor, escrevi errado ali, porque melhor era para mim antes do que agora.
E Oséias agora, quase num tom de choro, diz para os filhos: a sua mãe não sabia que é eu que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo. Foi eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que ela usou junto com seus amantes para adorar a Baal. E aqui uma coisa importante que eu vou dizer. Depois que Oséias fala tudo de errado que a sua esposa fez, depois que ele lista todos os pecados dela, quando fala para os seus filhos, ela fez isso, ela fez aquilo, ela foi atrás de seus amantes, ela perdeu tudo que tinha, agora ela quer voltar porque perdeu tudo. No capítulo 2, verso 14, Oséias diz assim: portanto, e quando alguém fala portanto, o que se espera que vai dizer depois? O portanto é uma cláusula que indica uma consequência daquilo que está se dizendo até então, né? Por exemplo, a mãe fala para o filho, né? Filho, você não fez a tarefa de casa, você não arrumou a sua cama, você hoje não fez aquilo que a mamãe pediu, portanto, o que se espera? Um castigo, uma punição, não é? Só que no livro de Oséias, opa, eu estou saindo aqui da câmera, no livro de Oséias, quando ele fala portanto, e se espera uma punição para sua esposa por tudo que ela fez, ou assim, portanto, eu vou me divorciar dela, quando se espera isso, o livro muda para uma linguagem romântica. Imediatamente. Ela fez isso, fez aquilo, foi atrás de seus amantes, pegou todo o nosso dinheiro, foi lá e se prostituiu com seus amantes, eles ainda adoraram a Baal, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. E agora Oséias fala para os filhos o que ele pretendia dizer para a esposa dele, Gomer. Gomer, eu me casarei contigo para sempre. Me casarei contigo com justiça, com juízo, com benignidade, com misericórdias. Gomer, eu me casarei contigo com fidelidade. Em vez da punição, veio a proposta de ele trazer ela de volta e ainda levar ela para um deserto, onde eles estariam somente os dois, não teria nenhuma interferência externa, e ali ter uma segunda lua de mel com ela. E foi o que aconteceu. A história diz que Gomer foi lá, Oséias foi lá, onde ela tinha se vendido como escrava, sei lá se era 100 mil reais que ela estava devendo, ele foi lá, comprou ela de volta, por 15 peças de prata e 1,5 homem de cevada. Ele pagou o preço da dívida dela e trouxe ela de volta para casa. Essa é a história dramática de Oséias e Gomer. Mas como eu falei, a história de Oséias e Gomer é uma representação da história de Deus e todo o seu povo. Começando por Israel, o povo estava escravo no Egito, né? Lembrem, Gomer tinha se escravizado, Gomer era escravo, agora Israel era escravo no Egito, e Deus foi lá, pagou o preço, tirou eles da terra do Egito, abriu o mar, o povo saiu, e agora Deus tira eles da escravidão e leva eles para onde? Para o deserto. Assim como Oséias queria levar Gomer para o deserto, agora Deus tira o povo da escravidão e leva o povo para o deserto, onde faz o quê? Uma aliança, um casamento com eles, uma lua de mel, da mesma forma. E agora Deus, ele dá suas leis, né? E as leis de Deus é só para o bem deles. Não matem, não roubem, não furtem, eu quero que vocês vivem felizes, né? Não adulterem, não cobicem. A única coisa que eu peço para vocês é isso, eu vou abençoar vocês, eu vou dar terra para vocês, né? Eu vou dar chuvas para vocês, vocês vão viver tranquilos. A única coisa que eu peço é, amem as pessoas, sejam bondosas, só isso que eu peço. E então o povo, numa alegria enorme, diz, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Tudo.
Só que uns dias depois, ali mesmo no deserto, Moisés subiu para falar com Deus, demorou um pouquinho mais, e o povo disse: faça um bezerro, faça um Deus para que a gente possa adorá-lo. E então foi feito esse bezerro, e veja a frase triste que é dito ali: é este, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. É simplesmente como se fosse uma traição em plena lua de mel. E no livro de Oséias, a gente consegue ver as lágrimas de Deus. A gente consegue ver o choro de Deus no livro de Oséias. Pelo tom do texto, a gente consegue entender. Olha só o que Deus diz. Quando Israel era menino, era um povo pequeno, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam aos deuses. Todavia, eu ensinei a andar a Israel, eu tomei-os nos meus braços. Mas assim como Gomer, eles não se davam conta que era eu quem os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui para eles como quem alivia o fardo, e eu me inclinei para dar-lhe de comer. Deu maná para o povo, deu tudo o que eles pediam. Nós vemos um Deus todo-poderoso que se inclina. Eu me inclinei para dar-lhe de comer. Mas depois de tudo que fez Israel, traiu a Deus, adorou aos deuses, Deus ainda diz: mas como eu te deixaria, ó Israel? Como eu te abandonaria? O meu coração está comovido dentro de mim. A minha compaixão se acende por ti. Um amor inabalável, que está angustiado. Mas a história não se limita a Deus e o povo de Israel. A história é muito mais ampla, abrange toda a humanidade. Isso aconteceu desde o Éden. Deus deu tudo, deu um jardim perfeito para o povo, para o casal Adão e Eva. Deu tudo. A única coisa que eu peço, não faça isso, só isso. O resto, eu dou tudo para vocês. Então eles fizeram justamente aquilo que não era para fazer. E agora Deus, que poderia simplesmente lá do céu punir o casal, ele vai ao encontro. Ele toma a iniciativa, ele vai procurar. Mas o que diz o texto? Que eles esconderam-se da presença do Senhor. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Por toda a Bíblia, nós vemos a história de um povo que se rebelou contra o seu Criador e o seu Redentor. Deus fez todos os esforços possíveis para salvar o seu povo, enviou um profeta atrás do outro, libertava o povo das aflições, estava lá perdendo uma guerra, Deus agia, libertava, salvava o povo, até que chegou no clímax, em que Deus decidiu ele vir pessoalmente para salvar. Não aceitaram os profetas, mas quem sabe se eu for pessoalmente eles vão me aceitar. E o que aconteceu? Foi pior, né? Consegue imaginar Deus vindo pessoalmente e sendo açoitado pelo ser humano? Tem detalhes no texto que me entristecem bastante. A gente vê um momento lá que um dos soldados, não importa se era romano, seja o que for, era um ser humano, criado por Deus. Veio e deu uma bofetada na cara do Criador. Em outra parte diz que um dos soldados cuspiu no rosto de Jesus. Consegue imaginar o que é isso? Você já levou um tapa na cara? É humilhante demais. E eu nunca me esqueço de uma situação na minha vida que me entristece muito, toda vez que eu lembro, me entristece muito. Eu era pequeno, eu tinha cerca de 5 anos de idade, meu pai e minha mãe estavam brigando.
E eu não me lembro quem estava certo, quem estava errado, também não tinha consciência disso. Mas eu sei que num determinado momento eu subi na cama para ficar um pouquinho mais alto. Eu fiquei diferente para o meu pai. Eu comecei a cuspir no rosto dele. É claro que eu não tinha consciência daquilo que eu estava fazendo. Mas cerca de 12, 13 anos depois, eu me lembrei dessa cena. Eu nunca mais tinha me lembrado. De repente eu me lembrei. Eu fiquei imaginando o que deve ter sido aquilo para o meu pai. Eu acho que só um pai ou uma mãe sabe o que é um amor por um filho. E agora ver o seu próprio filho cuspindo no seu rosto. Cuspindo. Foram isso que fizeram com o Criador. Como se fosse pouco, os seres humanos ainda pegaram pregos e cravaram nas mãos do Criador. É incrível o amor de Deus porque, como diz uma música, né, aquele mesmo Deus que criou o ser humano com as suas próprias mãos, decidiu criá-los e amou-os mesmo sabendo que esse mesmo ser humano um dia iria cravar prego nas suas mãos. Simplesmente, a humanidade não só se rebelou várias vezes, não só rejeitou as mensagens de Deus, mas chegou no momento que matou o próprio Deus. Sim, matou o próprio Deus. É verdade que ele poderia ter saído daquela situação, mas a humanidade matou a Deus. E com requintes de crueldade. E quando se esperava um portanto, né, era como se Deus dissesse assim, ó, ok, fiz tudo que eu podia, tudo, eu fui pessoalmente. Quando se esperava um portanto, um divórcio, a linguagem muda e diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus. Quando se esperava a sentença final sobre o ser humano, vem ainda uma proposta de uma segunda lua de mel eterna, para viver eternamente juntos. Para concluir, eu conto uma ilustração que eu acho que é bem importante nesse momento. Uma vez, uma mulher estava na igreja e no final do culto falou assim, pastor, eu recebo revelações de Deus. Deus me revela as coisas. E o pastor ficou meio assim, né? Será que isso é verdade? Porque às vezes a gente acha que é Deus que está dando sonho, né? Às vezes a gente acha que Deus está revelando coisas, mas são coisas da nossa mente. A gente pode, né, pensar que são coisas da cabeça. Então o pastor falou assim, irmã, só tem uma forma de saber se é Deus mesmo que está revelando, ou se não são sonhos que a senhora tem, ou seja lá o que for. Falou assim, irmã, vamos fazer assim, ó. Existe um pecado que eu cometi no tempo da faculdade que somente eu e Deus sabemos, ninguém mais sabe. Se no sábado que vem a senhora me contar qual foi esse pecado, então eu vou saber que realmente é Deus que te revela as coisas. Ok, ficou combinado. E no sábado seguinte, a mulher foi na igreja, né, no final do culto, ficou esperando ali para conversar com o pastor. E o pastor disse assim, e aí, irmã, Deus te revelou qual foi o meu pecado? Ela disse, sim, pastor. Deus me revelou que ele já não se lembra mais. É precisamente nisso que consiste a grandeza do amor de Deus. Ele não somente perdoa os pecados, mas ele faz questão de esquecê-los completamente. Nós, seres humanos, até perdoamos, mas não esquecemos. Aquilo fica sempre gravado na mente. Não esquecemos. E de vez em quando a gente ainda usa aquilo para magoar a pessoa. Mas nós temos um Deus que perdoa e esquece. E eu termino citando uma frase de Ellen White, que talvez seja uma das minhas favoritas. E fique com essa frase.
quando Deus perdoa o pecador, anula o castigo que ele merece e o trata como se nunca tivesse pecado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que resposta que a gente pode dar para tão grande amor? Todo o mal que a gente fez não pode afastar do amor de Deus por nos salvar. Quando a gente reflete na grandeza do amor de Deus, naturalmente a gente se torna mais bondoso uns com os outros. Se Deus nos perdoa dessa forma, por que a gente não pode ser mais bondoso e mais misericordioso uns com os outros? Não é verdade? Nós não vamos cantar a música final, porque eu quero que vocês ouçam. Em vez de cantar uma música, eu quero apenas que vocês ouçam essa música. Essa música a Melissa preparou para cantar hoje. Ela iria cantar, infelizmente não esteve bem hoje. Mas eu trouxe essa música igual para vocês ouvirem. Peço que vocês apenas reflitam na letra dessa música e depois nós terminamos com uma oração. Mas eu peço que você, enquanto essa música é tocada, que você reflita no amor de Deus e tome alguma decisão na sua vida. Qual que é a sua decisão? Será que tem alguém que você precisa perdoar e não consegue nunca? Ou será que a gente precisa ser mais gentil, mais bondoso uns com os outros? Ouça essa música. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Que já cantei, poemas que já li e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira pelo amor Ele me dá
amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela grandeza do teu amor por nós. O Senhor não desiste de nós. Mesmo o ser humano tendo feito tudo o que fez, o Senhor é longânimo. O Senhor tem longo ânimo conosco. Obrigado, Senhor, pela grandeza da tua misericórdia. São as tuas misericórdias a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, se renova cada manhã. Louvado seja o Senhor por isso, ó Deus. Nos ajude a te conhecer mais quem tu és, nos ajude a refletir mais na grandeza do teu amor, e que esse teu amor possa nos transformar, que cada vez mais nós possamos ser de acordo com a tua imagem, nós possamos amar as pessoas, sermos bondosos, misericordiosos, gentis, para que as pessoas conheçam a Ti através da nossa vida, muito mais do que através dos nossos estudos bíblicos. Dá-nos a Tua bênção para esse dia de sábado, nos ajude a estarmos mais perto de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos um bom sábado, que Deus abençoe vocês, e logo estaremos juntos de novo, se Deus quiser.